Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre motivo de muito júbilo, de muita alegria encontrar com cada um de vocês, todas as semanas, às quartas-feiras, onde nos propomos a juntos estudarmos essa obra tão profusa, tão cheia de ensinamentos, de tantas riquezas, de tantos chamados de Deus aos seus diletos e amados filhos, visando despertar para a vida, visando que possamos trilhar o caminho que nos levará a essa atitude e felicidade. E a certeza de quando consultamos essas obras, que nós temos só na periferia desse conhecimento. Essa obra é tão rica em ensinamentos que ainda assimila muito pouco o conteúdo sublime que está nela colocada. Estamos estudando, portanto, a obra A Vida no Mundo Espiritual, uma coleção magnânima, logrado pelos benfeitores da humanidade e a todos os filhos de Deus que vivem o Deus plano da vida. E estamos estudando a obra número 5 dessa maravilhosa obra, denominada No Mundo Maior. Hoje, estudaremos o capítulo chamado O Poder do Amor. Só lembrando que na semana passada estudamos o capítulo 4, estudando o cérebro, e foi uma aula magistral do benfeitor Calderaro a respeito das implicações, das doenças, da conexão entre o cérebro encarnado e desencarnado, o perispírito, enfim, notadamente dos processos obsessivos. Como se dá esse processo? Os adoecimentos do cérebro, decorrente do ódio, do ressentimento, ou ainda do remorso, da culpa. Estudamos muito bem isso, onde foi analisado e estudado por Calderari, explicando todo o quadro, a André Luiz, que trouxe para nós esse conhecimento com grande riqueza, mostrando essas implicações, trazendo o quadro de dois irmãos, um irmão encarnado, hospitalizado, num quadro bastante delicado de saúde, em função das imensas perturbações espirituais, em função de ter assassinado no passado um irmão, que é o seu obsessor hoje, o verdugo de hoje, e aquela célebre frase de André Luiz, que não há não há verdugo que não foi, não há vítima que não foi verdugo, né, no passado. Todos nós temos as implicações. Então, esse estudo foi feito com muita beleza, mostrando todo esse processo todo, mostrando como as nossas culpas, os nossos remorsos nos remete aos nossos porões do espírito. Lembrando que lá no capítulo 3 ele falou de que o nosso cérebro é uma espécie de um prédio de 3 andares. No andar de baixo fica o porão, que é o inconsciente. No andar do meio é o consciente, que é o hoje, a encarnação. E o superconsciente, onde buscamos o divino, buscando a transformação. E ele nos trouxe as informações com muita beleza, mostrando o seguinte, que sempre temos no coração o sentimento de culpa profunda, de remorso, a gente desce o porão das nossas reminiscências, o porão lá das questões antigas. E ao abrir esse porão com o remorso, abre a possibilidade, um flanco muito adequado para aqueles que não nos amam, entrar num processo obsessivo, começar a perturbar, colocar a tomada. E foi por esse caminho que o algoz, a ex-vítima do passado, adentrou no processo terrível de obsessão, que já dura 20 anos, com seríssimas consequências e muitos sofrimentos para os dois, para o encarnado e também para o desencarnado. E o encarnado estava no hospital e o Calderaro fora lá com o propósito de ajudar, tentar melhorar a situação patológica dele, cuidando do seu cérebro, cuidando do seu corpo, ajudando e tal. E aí, depois da aplicação de Calderaro, de fluidos, de passes, etc., esse irmão que estava bastante angustiado, agoniado, um problema sério de nervos, enfim, acalmou-se com fruto desses eflúvios sagrados e dormiu. Entretanto, quando ele dorme, ele se desdobra, e se desdobrando, encontra com seu vingador que está no lado de lá, o seu algoz. E aí, boa parte da doença dele era exatamente em função disso, ele não conseguia dormir, descansar, porque sempre que desdobrava-se em sono, encontrava o algoz, que se atracavam os dois em rixas, em confusões, que maltratava profundamente o assassino, que hoje é vítima, né? E André Luiz, muito angustiado com aquele quadro, perguntou para Calderaro, escuta, mas será que você não pode interferir nesse processo? Não pode conversar com o obsidiado e com o obsessor?
tentando esclarecê-los dos malefícios que os dois estão passando, dos imensos sofrimentos que os dois estão vivendo. E a Calderaro diz, meu irmão, infelizmente eu não posso. Não posso, porque primeiro eles não compreenderiam no estado de revolta que se encontram, de ódio, etc, etc. Por outro lado, diz Calderaro, eu só trabalho as consequências do fato que decorreu dessa história toda. Ou seja, eu trabalho os malefícios do corpo, aplico algumas energias sublimes sobre a mente, tentando acalmar, mas não trabalho as causas. Eu não tenho ainda capacidade, não tenho ainda qualificação para trabalhar as causas, porque só quem pode trabalhar as causas é quem é portador do amor fraternal, alguém que atingiu um patamar de compreensão e de amor, que tem capacidade de tocar a alma dessas criaturas, tocar na causa, com seu magnetismo sublime, envolvê-lo numa onda de amor extraordinário, fazer refletir. Só esses que atingiram esse patamar têm condição de envolver num clima de amor imenso no seu magnetismo e fazer refletir. Compreender que o esforço, que o sofrimento que passam é decorrente da falta de perdão, da falta de amor. Só, inclusive, o próprio irmão, que hoje está sofrendo as obsessões dramáticas, acontece por ele próprio não ter se perdoado. Ele não se perdoou e também não buscou o perdão daquele a quem ofendeu. Não lançou mão das orações, das preces, que é quem faz a ligação do consciente, do olho, da encarnação, que é o meio que Deus nos consegue para avançar no processo de educação espiritual. Não alçou o superconsciente. É lá onde auferimos as ajudas, as bênçãos, buscando retemperar o nosso espírito, para seguir em frente. Então, quem perdoa a si próprio, quem busca o perdão dos outros através da oração, acessa esse andar de cima. Como esse irmão sofredor ainda não despertou por isso a razão de tudo isso. Mas eu não estou em incapacidade, eu só trabalho as consequências. Entretanto, essa providência não for esquecida. Alguém da nossa equipe, portador deste amor divino, amor fraternal, vem ao encontro desses dois irmãos. Estamos aqui preparando o terreno para esse trabalho acontecer. Né? Ato contínuo, alguém adentra a porta, uma senhora respeitável, sublime, encantadora, angelical, adentra a porta. E aí ele diz, olha, essa é a irmã Cipriana, que é alguém já portador desse amor fraternal, que vai trabalhar o coração desses dois irmãos. E aí a gente conclui o trabalho do capítulo 4, estudando a mente. E hoje nós vamos exatamente estudar o poder do amor, de que era portadora a irmã Cipriana, e mostrar o poder transformador. Né? O amor é a caridade, é o amor e o movimento. O amor e o movimento. Esse sentimento capaz de transformar o mundo. Dizia Pedro, o apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, quem é portador desse sentimento tem capacidade infinita de transformar o coração das criaturas. Todos nós estamos no caminho lutando para ser portador desse conhecimento sublime. Agora, dizer, estamos na periferia. Se Calderaro, esse espírito iluminado, não atingiu esse patamar, e muito menos André Luiz, que era seu aluno, imagine como estamos nós. Mas esse é o caminho, e nós vamos mostrar no capítulo de hoje, nesse capítulo maravilhoso trazido por André Luiz. Começa dizendo assim, a mensageira, que é a irmã Cipriana, ela adentrou a porta, aproximou-se de quem? De Calderaro e André Luiz, e cumprimentou-nos, aí os dois. Calderaro apresentou André Luiz, ela então fixou a triste quadro e disse, que triste quadro? Os dois irmãos, o irmão encarnado desdobrado e o obsessor lá, quase que atracado na luta, em discussão, na desavença terrível. Ela olhou, ficou muito triste com aquilo e disse, felicito, Calderaro, pelo socorro que você prestou a esses dois irmãos infelizes nos últimos dias. Vem prestando aos nossos infortunados, disse ela. Agora, disse ela, atacaremos a parte final, ou seja, a pacificação através do amor, com possibilidade de êxito, um convicto que o êxito vem acontecer. Aí, Calderaro, com muita humildade, olha, minha irmã, meu esforço foi pequenininho, foi quase nenhum. Resumido apenas os meros atos preparativos para que esse momento sublime acontecesse. E ela, numa grandeza extraordinária, sorriu e disse, olha, meu filho, como é que a gente pode atingir os fins sem passar pelo princípio? Ou seja, querem dizer que todo trabalho no campo do bem, ele tem um valor extraordinário. Tanto Cipriana
quanto o Calderaro são só e nada mais portadores do amor de Deus. É Deus assistindo o homem pelo homem. Nós somos aqui apenas portadores do bem, do amor de Deus, nada mais, nada menos. Todos são importantes. Muito bem. Ó, irmã, desse Calderaro, o conhecimento pode pouquíssimo, o conhecimento que ele tem de trabalhar as consequências, pode pouquíssimo, comparado com muito que o amor pode sempre transformar, renovar. O amor é esse sentimento sublime capaz de abrasar toda a terra, de transformar toda a terra, não é? Dizia Jesus, né? Singular expressão estampou-se em Cipriana, e como se as referências fizesse um elogio, no fundo da modéstia natural, ela tentou se ocultar, ocultando os méritos de que era portadora. Ela própria considerou: sabe o divino Senhor Calderaro que eu sou muito distante de adquirir o amor que fortalece a pessoa. Normalmente as grandes almas são muito modestas, ou seja, elas, o sentimento é tão grandioso de ajudar que não tem compreensão e nem desejam, porque esses seres sublimes alimentam-se do bem que fazem, não estão preocupados em parecer que, não, eles querem realizar, são portadores desse mandato sublime do Pai, né? Muito bem. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, sobre Calderaro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence a Deus. Nós somos só um executor dessa obra do Pai. Somos só operários da grande obra da fraternidade, do amor, da caridade, de que é portador Deus. Somos apenas um intermediário desse processo, disse ela. Espero, disse ela, que os amigos se mantenham apostos. Quem? Calderaro e André Luiz. Por que ela disse isso? Afetuando a maior porção do serviço. Olha a humildade dela. A maior porção do serviço, como se tivesse capacidade de transformar tudo, né? Porque, quanto a mim, disse ela, só atenderei aos singelos deveres de um coração maternal. Pode desempenhar. Ou seja, ela efetivamente tem a capacidade de transformar. Mas valoriza o trabalho de todos os irmãos que estão ali. Dizendo assim, acercou-se dos infelizes. Quem? Do obsessor, o do verdugo e da vítima, que fora vítima também, que foi o obsessor, que foi o assassino, né? Postando-lhe a atitude de oração. Olhou os dois e postando, ela começou a fazer uma oração, como a fase preparatória para o trabalho que se iniciaria. E aí, nesse trabalho largo de modéstia, é exatamente das grandes almas. O que dizia Jesus quando alguém o chamava de bom? Ah, não. Bom é meu Pai que está nos céus. Olha aí, a modéstia do Espírito mais sublime que veio ter conosco. Né? Bom é meu Pai que está nos céus. Eu sou apenas um intermediário, um mensageiro dele. Olha que maravilha. E Chico gostava muito de dizer, aquela alma generosa, que ele devia chamar de Cisco. Chamar de Cisco. Não tenho nem importância, eu sou só um mensageiro. Me chamem de Cisco, ou seja, eu não tenho importância. Importante não sou eu. Importante é a missão que Deus nos colocou para ajudar o próximo. Veja essas grandes almas como têm essa capacidade imensa de humildade. Bom, aí ela, quando entrou em prece, a André Luiz começou a pensar com seus botões, né? Refletir. O que aquela senhora estaria solicitando às forças superiores? Ali, diante de nós, aquela mulher extraordinária, sublimada, deixa uma expressão, qual seria o conteúdo da prece que ela fazia em silêncio? Mas ali ficou pensando alto, né? Entretanto, ele sentia-se elevado, ou seja, ele sentiu que algo muito especial estava acontecendo, porque a energia começou a fluir do ambiente, começou a ficar elevado. A sinceridade profunda dela, a humildade fiel, contagiou de pronto Calderaro e André Luiz. A prece, diz André Luiz, quem por alguns minutos se concentrou, ela saturava-se de sublime poder. De imediato, a resposta da prece aconteceu, que acontece às grandes almas, a conexão é rápida, né? De pronto, a conexão do divino, um divino poder vem pela prece pura. Quanto mais o espírito é puro, mais a conexão com o sublime acontece mais rápido, e a reflexão é rápida. Portanto, em breve, disse André Luiz, suave luz descia do alto, em resposta à oração dela, sobre a sua fronte venerável. Por quê? A capacidade, diz o ministro Clarencio lá no livro Entre a Terra e o Céu, que essa conexão toda prece, ela tem uma repercussão de pronto. E quanto mais elevado o espírito,
esse jorro do amor de Deus que jorra eternamente das resplandecências dos céus às regiões abissais de dor e sofrimento, que jorra o tempo todo, numa fusão, o refluxo, o influxo, o refluxo, subindo e descendo, mas cada um dos espíritos, dependendo do estágio, tem a capacidade de reter mais ou menos esse amor gigantesco que parte do coração do Pai. Então, ela, de pronto, pela grandeza, começou a recepcionar e a se iluminar, né? Disse ela. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela, mais iluminada, disse ele, né? Os raios divinos que afluíram dos mananciais invisíveis dos céus, do coração do Pai, que ela absorvia, né? Envolvia, transfiguravam-na toda. O que é transfigurar? Lembra da transfiguração do Tabor, meus irmãos queridos? Onde Jesus, na companhia de Pedro, na companhia de Tiago e de João, foram ao Monte Tabor. Jesus transfigurou-se 40 dias antes da crucificação de Jesus, se transfigurou no Tabor. O que é a finalidade? O que é a transfiguração? A transfiguração nada mais é do que a superposição do Espírito sobre o corpo. No caso, Jesus estava encarnado, o Espírito de Jesus resplandeceu. É como se avançasse sobre o corpo físico. No caso de Cipriana, que estava desencarnada, o Espírito se sobrepôs sobre o perispírito dela, iluminou tudo. Essa transfiguração é deixar o Espírito transpor, aparecer, mostrando a grandeza dela. Tive a impressão de Sandra Luiz de que a organização perispiritual absorvia dela. O desencarnado também tem perispírito, é o corpo que ela se apresenta. Absorvia a claridade maravilhosa que o Espírito absorvia, resplandecendo-lhe no ser, representando-se no ser. O seu Espírito absorvia e o perispírito se contagiava daquela luz sublime, né? Escoados alguns momentos desse episódio, do resultado magnífico da prece dela, circundando-a refulgente halo de luz, ela, toda coberta de luz, como sendo esse processo em que ela solicitava a ajuda sublime do Pai, cuja santidade sentia e dever respeitar. Ou seja, de repente aquela mulher transfigura-se, ilumina-se, mostrando a grandeza daquele espírito extraordinário, né? Dos olhos de Cipriana, do tórax dela e das mãos fluiu irradiações de frouxa e suave luz, ou seja, emitia luz pelos olhos, pelo tórax, pelas mãos, era só luz. Ela apenas estava resplandecendo a luz que teria recebido das emanações que vieram dos céus, certo? Ela tinha a capacidade de reter esta luz e utilizá-la a serviço do próximo. Quanto mais o espírito é mais elevado, mais tem essa capacidade de reter, né? Reter e distribuir, utilizá-la para o serviço do próximo, né? E ela tem essa capacidade, né? Mas olha, de frouxa luz que não me terrificava a retina, não, era uma luz profundamente agradável, não agrediu, não, ao contrário, muita suavidade, muita beleza, né? Estava formosa, radiante, qual se for a materialização da Madonna de Murilo. Murilo foi um extraordinário pintor espanhol, lá da época do Barroco, e que pintou um quadro magnífico da Madonna, que é uma mulher celestial com seu filho nos braços. E eles parecem que eu estava vendo a Madonna de Murilo, era um ser celestial com a criança, como se fosse essa materialização. E milagrosa aparição daquela Madonna sublime, né? Perante a sua personalidade transfigurada, ele volta de novo a isso, o espírito recepcionando essas energias sublimes, quase me prosternei, quase caí de joelhos, tal a comoção daquele momento. Inesquecível, disse ele. Nem um olhar dela em relação a André Luiz, e muito menos a Calderário, dirigiu. Pela humildade, para não mostrar superioridade, não. O objetivo não era esse, nem da estirpe dos espíritos de grande envergadura, não. O desejo de ocultar a elevada posição que ele desfrutava. Não, nem um olhar, disse ele. Estendeu, então, as mãos iluminadas para os dois desventurados. Quem? O irmão encarnado que estava desdobrado e o verdugo que estava lá ao lado, com o coração cheio de ódio e ressentimento, né? Atingindo-os com seu magnetismo sublime, quando ela estendeu as mãos, aquele magnetismo atingiu os dois, sem eles entenderem de onde vinha, mas foram atingidos e compreenderam e receberam as energias, atingidos com seu amoroso magnetismo, né? E notei, assombrado,
que o poder daquela mulher sublimada lhe modificara o campo vibratório. Ou seja, ela com suas mãos emitiram o seu magnetismo que atingiu os dois. Eles não viram ela ainda, mas sentiram os dois de pronto, assombrados. O magnetismo, sentiram os dois e foram contidos. Ou seja, lembra que eles estavam discutindo, batendo papo, discutindo, agredindo um ou outro? Não, os dois foram contidos de imediato, em função da energia paralisante daquela mulher. O magnetismo dela pacificou os dois, acalmou-os imediatamente em função da energia que ela jogou sobre os dois, né? Sentindo ambos desfalecer daquele ânimo de briga, de ódio, de ressentimento. Não, os dois foram contidos, assim, oprimidos, por uma força que os compelia à inquietação. Ou seja, não foi o querer deles, foi a energia sublime encaminhada por ela, por Matilde, por Cipriano, melhor dizendo, que aos dois acabou de pronto. Aí eu lembro demais, quem não leu, eu aconselho ler essa magnífica obra, há 2000 anos, psicografada por Chico, através do benfeitor Emmanuel, notadamente o capítulo O Messias de Nazaré, é o 5º capítulo. Essa obra é espetacular e mostra o sublime encontro de Públio Lentulus, que era um senador romano, naquela época, uma encarnação de Emmanuel, lá na época de Roma, que tinha uma filha leprosa. Né? E essa filha estava prestes a desencarnar, chamada-se Flávia, né? E a esposa dele, chamada Lívia, muito desesperada, ouviram muito falar através dos seus serviçais, daquele profeta extraordinário que falava a mão humana, que curava leprosos, cegos, coxos, etc. E roga, então, a Públio Lentulus, Emmanuel, a procurar o mestre, aquele mestre extraordinário. O orgulho que era peculiar, Públio Lentulus, senador romano, importante, atendendo o pedido dela, foi à noite, ao Lago de Nazaré, encontrar-se com Jesus, para não ser visto, né? Nunca tinham visto. E quando ele encontra, portanto, à noite, Jesus, às margens de Nazaré, né? Cerca de 15 metros, diz o livro, ele sente o magnetismo extraordinário de Jesus. Imagine o magnetismo do espírito naipe de Jesus. E ele cai de joelhos, genuflexo, chorando copiosamente, sem poder dizer uma palavra sequer, em função do grandioso magnetismo de Jesus. E aí ele descreve no livro, então, como era Jesus. Há, portanto, uma descrição de Jesus maravilhosa, que vale muito a pena ler, o capítulo 5 dessa maravilhosa obra. E aqui a gente traz uma pequena amostra, através da irmã Cipriana, que está muito distante de um Jesus de Nazaré. Mas só mostrar a força do magnetismo para a gente entender isso. Muito bem. Então, os dois foram contidos, só ela apontando o seu magnetismo para os dois que estavam lá, os dois brigando, confusão, exacerbados, os dois prontos para sem saber de onde é que vinha a energia. Se ficaram complexos. Entre olharam-se o outro, mas o que está acontecendo? Um outro, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Quando eles espantam, os caras espantados, o que aconteceu? Né? Experimentando o respeito e o temor ao mesmo tempo. Alguma coisa aconteceu, de muito importante que ele sentiu aqui. Mas ficaram temerosos, não sabiam o que acontecia, de onde vinha, o que acontecia. Presas de comoção, irreprimível e desconhecida. Os dois ficaram presos naquele magnetismo sublime, mas não tinha ideia de onde é que vinha. Por isso ficaram ao mesmo tempo, respeitaram, ao mesmo tempo ficaram com medo. O que está acontecendo? Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquisição. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Eles pensando, né? O que é que está acontecendo? Ficaram angustiados. Pararam a querela, a briga, a confusão. Pararam, ficaram naquele suspense. O que está acontecendo? Quando a mensageira, nossa irmã querida Cipriana, avizinhando-se dos dois, os tocou no rosto, na região da visão, nos olhos dos dois, sem eles até verem nada. Reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. O toque físico de Cipriana nos olhos de cada um é que, imagina, de longe ela jogou o magnetismo que paralisou os dois, então a sensação foi mais ainda, né? Eles ficaram ainda mais, o abalo foi mais forte ainda, e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a missionária, notei que o enfermo
o doente que estava em desdobramento, né? É o enfermo parcialmente liberto do corpo que está em desdobramento, e o perseguidor implacável, cheio de ódio, passaram a ver-nos. Ou seja, o toque dela nos olhos dos dois foi para criar essa possibilidade de largar a visão, para de repente eles começarem a ver tanto ela quanto Calderaro, quanto André Luiz, que até então, em função da diferença de faixa vibratória, eles não podiam vê-los, né? Mas através do toque dela na visão dos dois, eles começaram a ver, os três. E aí que sim. E passaram a ver-nos com indescritível assombro. Já ficaram assombradíssimos, vendo aquelas três criaturas iluminadas ali. De repente, imagina, estavam num manto de ódio, os três. Nossa Senhora, ficaram assombradíssimos. Gritaram violentamente. Gritaram. Imagina o choque. Imagina se a gente, nós, uma criatura desse naipe materializasse, cheia de luz diante de cada um de nós. Imagine como seria. Imagine diante dessas criaturas um estado mais infeliz do que nós. Imagine o assombro. Está numa briga, aparece três seres iluminados na sua frente, imagina o choque, né? Uma base facial, né? Aí, gritaram violentamente, empolgados pela surpresa, surpreendidos demais. Por quê? Como é que duas criaturas infelizes, um estado daquele, brigando, uma confusão danada, cheio de ódio, para essas três criaturas surpreendendo? A surpresa é imensa, né? Podia imaginar aparecer alguém em contrário, cheio de sombras. E por julgar que cada um de nós, quem? André Luiz, Calderaro, e ela, Matilde, Cipriana, como que se vê através de um prisma de reconhecimento adquirido das religiões, considerava visitado pela Mãe Santíssima de Jesus. Achavam que ela, Cipriana, era Maria, Mãe de Jesus. Maria, Mãe Santíssima, dada a luminosidade pelos conhecimentos que tinham de religião. Não é que esse convivência, não, mas aquela mulher iluminada, a primeira imagem que vem na cabeça dele é com Maria, Mãe Santíssima, né? Definir o ambiente em harmonia com as noções religiosas e tal, né? O doente, que estava desdobrado, ajoelhou-se de pronto, denotando muito mais sensibilidade, muito mais acuidade, digamos assim, religiosa, muito mais sensibilidade, muito mais capacidade de se influenciar positivamente. Respeitosamente se ajoelhou de pronto, de imediato, né? De súbito, dominando-se por inconhecível comoção pelo magnetismo dela. E desfez-se em copioso pranto, um choro imenso de emoção profunda diante daquela mulher sublimada. O outro, porém, mais duro, mais inflexível, com o coração cheio de ódio, embora perplexo e abalado com aquela imagem, com aquela energia sublime, manteve-se de pé. Ou seja, não foi tão influenciado, teve um impacto tão grandioso como o doente, né? A vítima naquele momento, né? Qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele, mas só o doente, só a vítima entre aspas, o que, na verdade, que teria assassinado o outro. Ou seja, o vingador, o vingador, naquela hora, não, isso não descer para mim, não descer para mim, descer para ele só. Ficou em pé. E o outro lá, genuflexo, etc, etc. É? Mãe dos céus, disse então o doente, o encarnado, mãe dos céus, chamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Ele conseguiu ficar profundamente emocionado, profundamente tocado pela presença daquele ser iluminado, o que até aí não aconteceu, apesar do respeito do outro, mas não teve essa mesma sensação, não teve esse choque tão violento. Como vos dignais visitar um criminoso? Que sou eu? Ou seja, na hora ele teve um arrobo imenso de arrependimento e confessou tudo o que acontecia. Dizia, eu não sou merecedor de receber a visita tão digna, que ele achava que era Maria Mãe Santíssima. Né? Ele disse, eu sinto vergonha de mim mesmo, Mãe dos Céus, sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável, pecador. Como a senhora pode visitar alguém numa situação como eu? Abatido pela minha própria miséria, disse ele, num arrobo imenso de arrependimento, etc. Vossa luz, disse ele, revela-me toda a extensão das trevas em que eu me debato. Condoei-vos, Mãe do céu, de mim, Senhora. Condoei-vos. Ele abriu o seu coração à renovação, à transformação, encheu o seu coração diante daquele espírito iluminado. Disse, a minha hora chegou, estou aqui, não mereço essa presença, mas estou aqui muito feliz de receber sua presença. Já o outro, já não sentiu assim, sentiu, mas achava, não é para mim. Ele não se sensibilizou como ele, né?
Havia, disse André Luiz, uma sinceridade imensa do doente, do encarnado, aliada à imensa dor pelo que ele passava, as angústias, a dor física, em função não só do remorso, mas também do processo obsessivo implacável em que o algoz lhe fazia. Naquelas palavras de angústia e de arrependimento verdadeiro. Ele não estava fingindo, não, era verdade, que estava lá chorando imensamente, de joelho diante daquele espírito luminar. Soluços sufocantes saiu da boca, interrompendo a tocante súplica, pedindo àquela mulher sublimada que ajudasse, que o iluminasse. Cipriano acercou-se dele com os olhos faiscantes e faiscantes do magnetismo. Postura de humildade, né? Certo, a piedosa misericórdia, missionária, melhor dizendo, se informara de todas as minúcias do caso. Ela não veio sem conhecer, ela certamente, quando veio para o trabalho, ela sabia de tudo. Para o êxito, conhecia a minudência do caso, né? Daquela missão, né? E abraçou ele ajoelhado, e ela também ajoelhou-se ao lado dele, abraçou maternalmente e chamou pelo nome, que até então ninguém sabia o nome dele. Pedro, meu filho. Não foi Pedro. Pedro, meu filho. Olha aí o amor maternal. Falou de coração para coração. Para coração. Imagine essa palavra pronunciada com todo o magnetismo dela saindo de seu corpo, de sua boca, atingindo ele. Ela estava vizinha a ele, abraçada com ele. Imagina o impacto disso, né? Pedro, meu filho, não sou quem julga, não sou Maria, Mãe Santíssima, sou não. Do transporte da viva confiança, que te sensibiliza a alma. Não, não sou ela. Sou simplesmente uma irmã na eternidade. Também fui mãe na terra, como Maria, Mãe de Jesus. E que sei quanto sofre. Sei. Só mãe tem compreensão do amor de um filho. A mãe tem capacidade de aquilatar um filho sofredor, tem capacidade de medir isso. E, portanto, eu lhe entendo, porque eu fui mãe. Como Maria, Mãe de Jesus, eu entendo como sofre. Eu sei que o seu sofrimento é verdadeiro, disse ela, né? O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a, né? Atrás de um espesso véu de lágrimas, embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, mantendo a posição de profunda humildade ele, né? Matei um homem, mãe do céu, disse ele, exclamou, desabafando-se, confessando-se, desejoso de arrepender-se, de renovar-se e transformar. Matei um homem, mãe, exclamou ele. A mensageira sublimada afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou, sei disso, meu filho, eu conheço seu drama, conheço a dor, conheço seu sofrimento, eu conheço, disse ela. Depois de alguns segundos em que dividia, olha a estratégia maravilhosa dos seres sublimados. Ao mesmo tempo em que ela atendia amorosamente o doente e o encarnado, de pronto toda a fala dela, toda a mensagem dela dirigia-se a sensibilizar não só o coração dele, mas também o coração do verdugo. O tempo todo aqui, decorrido algum instante, em que dividia o olhar, o maravilhoso, carinhoso olhar, entre o interlocutor, entre o encarnado doente e o verdugo, que estava ao lado, contido por quê? Pelo magnetismo sublime dela, ele não conseguia tomar nenhuma reação, né? Contido, pelo respeito que reduzia a distância. Dirigiu-se ela ao doente, que estava lá postado de joelhos, né? De maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo verdugo também, né? Vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Ou seja, aquela mensagem era para o coração dos dois. Da mesma forma, tocar. Por que destruíste, Pedro, teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Como é que você pode agredir, cessar a vida física de um irmão? Como podes fazer isso? Ninguém tem direito de tirar a vida que Deus nos dá, só Ele pode tirar, traduzindo, né? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos do quem? Do doente, que estava lá rogando perdão, sabia que a rogativa era verdadeira, disse ela,
supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, Pedro? Quando só fazeis expandir a cólera aniquiladora? Ninguém tem o direito de... Não. Por que razão? Meu filho, de novo usando a expressão, ela que já clara, que estava ali, portadora de um mandato de Deus, como filho, como mãe, não só dele, mas do outro que também estava ouvindo. Pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? Como assim? Como? As coisas não são diametralmente opostas uma à outra. Como conciliar a justiça com o crime? Se você queria fazer justiça, está sendo injustiçado, mas cometendo um crime? Você queria compensar uma injustiça com outra injustiça? Não, não combina, né? Quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera o Pai, a providência de Deus, supremo doador da vida, como assim? Como é que você quer fazer justiça pelas próprias mãos? É desconsiderar que todos nós somos filhos de Deus? Que ele não desconsidera nenhum dos seus filhos? Não, Pedro, não é esse o caminho. Faz muito tempo atrás, disse ela, perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorro de sangue. Lembram-se, meus irmãos queridos, que lá atrás, quando Calderaro falava dos dois, que um fora patrão do outro, um fora tutor do outro, e o patrão explorou o assassino desde criança, um trabalho gratuito. Quando ele atinge a maioridade, ele foi cobrar os salários atrasados, e o patrão negou-se terminantemente de pagar qualquer valor, e esse foi a razão, num ataque de ira, o encarnado matou o desencarnado? Olha o que ela diz aqui, o que ela fala exatamente. Como assim? Como conciliar a justiça e o crime quando sabemos que o verdadeiro justo... faz muito tempo a AIS penetrado homicídio, presumindo liquidar escravos do débito de quem? Do patrão que devia a ele. A jorro de sangue? Como assim? Se ele lhe devia, agora você é o devedor dele, você cometeu um erro grave com ele, tirou a vida, quer dizer isso, né? Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreendido e duro, ou seja, o patrão foi incompreendido e duro, poderia mostrar algum tipo de compensação pelo trabalho que ele fez, incompreendido e duro, mas ninguém pode pagar o mal com o mal, Pedro, isso que ela quer dizer, não é justo, ninguém pode pagar o mal com o mal, né? Todavia, desde o trágico instante em que você tirou a vida dele, ouves a consciência divina. O que é a consciência divina, gente? A consciência é o tribunal mais inclemente de todos. Ela nos cobra, não é Deus, não. É nossa consciência culpada. Por isso, o sentimento de culpa, de remorso, trouxe o verdugo de volta, abriu as possibilidades do processo obsessivo grave, né? A reiterar a velha pergunta, Caim, que fizeste teu irmão? É o caso lá, história bíblica, que Caim matou Abel? Muito bem. E você não aprendeu isso, meu filho? Tem vivido desarvorado e desditoso, de alma aguilhoada à própria vítima, sim, pelo processo obsessivo, pela culpa, trouxe ele para cá, para perto de você, continua jungindo um ao outro, nesse processo terrível de sofrimento mútuo, né? Aprendendo que o mal jamais se coordenará com o bem, e que a lei de Deus, a lei imutável, universal, cobra dobrado tributos àquele que se interpõe ao seu ditame sábio e soberano. Todos aqueles que violam a lei divina responderão perante ela. Eu volto a dizer, essa resposta, o cobrador não é Deus, é a nossa própria consciência culpada, nós já vimos isso, né? Muito bem. Destruir-se a paz de um companheiro que matou e perder essa tranquilidade própria. Você, que na verdade buscava justiça, você tirou a paz dele, mas a sua também. A partir daí, sua paz acabou. Contraiu uma dívida terrível com a lei de Deus, com você próprio, com o outro, né? Disse ela, deixou-se a paz, tal. Suprimiste-lhe o veículo físico, matou-o, mas perambulas algemado ao ao espírito dele, chamado pelo ódio a estar junto, infelicitando com a vingança, com o sentimento infeliz, né? Sentindo-o, que o verdugo, qual pesado fado. Ou seja, ele não descolava dele um segundo, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, sentindo o tempo todo o sentimento de ódio que interfere no espírito, e o espírito doente, já sabemos que reverbera isso no corpo. Por isso o corpo dele, com 50 anos, estava praticamente depauperado pela influência negativa terrível, das influências deletérias do espírito vingador, mas também esse complexo de culpa.
que isso oprime profundamente, maltrata. Eu não conseguia dormir à noite, porque quando o espírito desobrava, encontrava o vingador que estava lá para pedir conta, isso, noites e noites e noites sem dormir, numa situação dessa, degladiando, num terrível pesadelo, isso maltrata profundamente. Desequilibra a mente, desequilibra o corpo perispiritual, desequilibra o corpo físico, doença. Pode dizer, de André Luiz, que a doença do corpo reverbera a doença da alma, é a reverberação da doença da alma. Muito bem. Cuidavas de ministrar o direito a ti mesmo. Veja, todo o discurso dela era para os dois. O que estava falando para o encarnado servia perfeitamente para o outro. Que o outro também não estava com o coração cheio de ódio, cheio de sentimentos infelizes, e sofria profundamente, servia para os dois. Cuidaste de ministrar o direito a ti. Quer ministrar o direito? Você achar no direito de cobrar suas dívidas matando outros? Né? E entrostaste o destino, imprimindo perigosa curva no teu caminho, disse ele, que poderia ser retilíneo iluminado, poderia ter um destino diferente, poderia estar aproveitando melhor a sua encarnação, praticando bem a felicidade e o amor, e viver muito bem, em paz, com sua consciência, sua família. Temendo a ti próprio, sim, porque a gente no coração infeliz de cometer um fato grave, de, puxa vida, como é que eu fiz algo assim? E até medo de voltar a fazer algo parecido. Você passa a temer, porque os sentimentos infelizes estão registrados em sua mente, né? Pode sentir-se delinquente. Não matou? Não cometeu um fato grave? Porque quis, desejou? Né? Em toda parte. Buscando refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguindo dinheiro, mas nunca te pacificou você. Lembra que lá, Calderaro, no capítulo anterior, falou isso? Que ele se entregou inteiramente ao trabalho, 24 horas, trabalhando, esquecia, não tinha como. Está lá a mente culpada, cobrando dividendos dele o tempo todo. E também a entidade feliz, que fora vítima o tempo todo, perturbando-o. Então, ele entregou seu trabalho. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Escuta, Pedro, mas por que você não recorreste à oração, meu filho? Por que você não recorreu ao perdão de si próprio? Porque ninguém pode perdoar os outros se não perdoa a si próprio. Nem buscar o perdão do outro através da oração, etc, etc, etc. Ou seja, buscar o acesso lá do superconsciente, buscar o divino, buscar ajuda sublime. Você não buscou nisso. 20 anos nessa dor, nessa luta, porque você não buscou trabalhar o seu consciente hoje, buscando oferir nas esferas celestiais ajuda. Prendeu-se aqui, entre o purão, o inconsciente e o consciente. Né? Em outras palavras, isso que quer dizer. Alcançaste culminante posição social, pelo dinheiro, pelo trabalho, dentro da qual essa posição te sentes cada vez mais triste. Ou seja, o dinheiro não compra felicidade. Felicidade não se compra em farmácia, nem por metro, nem por quilo, nem supermercado. Né? Como te ocorreu, Pedro? Como não te ocorreu, Pedro? A oração santifica. Porque não recorreste a Deus. Porque não, através da oração, buscar ajuda sublime para renovar você, pedir ajuda para transformar, para perdoar você próprio e pedir perdão àquele outro. Por que não buscasse isso? 20 anos sofrendo, meu filho. Como não te penitenciastes diante da vida, humilhando-te aos pés da vida, pedindo perdão. Mesmo que não ouvisse, podemos perdão que erramos, nós devemos sim pedir perdão sempre. Mesmo aqueles que não sabemos, não temos compreensão, mas todos devemos pedir perdão em todo dia. A quem nos ofendeu. Lembra do Pai Nosso? Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles ofensores. Nós devemos sim rogar perdão, porque nós todos cometemos erros graves. Alguém duvida disso? Claro que cometemos. Devemos ter humildade de admitir os erros, primeiro, e de pedir perdão àqueles que ofenderam. Ao mesmo tempo que rogamos, que mandamos também àquele que nos ofendeu, perdão. É iluminar-se, porque diz Jesus que aqueles que perdoam, por isso ele aconselhava Pedro a perdoar até 70 vezes, 7 vezes, se livra do problema. Corta o liame. Deus não permite aqueles que perdoam ser atacados pelo ofendido. Porque você cortou o elo. Se aquele não perdoa, o problema dele vai continuar se trabalhando. Precisa dizer, olha, por que você não vai com a oração, meu filho? Perdão. Como não te penitenciasse, disse ele, aos pés da vítima, pedindo perdão, no sincero e real patrimônio de regeneração, por que não recorreste a isso? Tanto tempo de sofrimento. Preferiste a corrida louca às sensações externas, no trabalho, a fuga do ganho do dinheiro, a transitória ascensão, a posição dominada, domínio enganoso do dinheiro. Aterrorizado, tentaste escapar do tribunal íntimo. Que tribunal íntimo é esse, gente? A consciência culpada. E André Luiz fala. Escapar do tribunal íntimo como fosse possível. Onde o poder espiritual te exprobrava ou condenava o procedimento. Sim, a mente culpada. A mente, o remorso, a culpa.
Mas nunca é tarde, meu filho, disse ela a Pedro, para levantar o coração e curar a consciência ferida. Como? Dizia Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Faz o bem sem importar a quem, que é a expressão da caridade. Seja benevolência para com todos, indulgente para com os erros dos outros. Isso é a expressão da caridade, dizia Jesus. É isso que ele está dizendo. Procure fazer o bem, né? Procure perdoar, se perdoar os outros, né? Pedir perdão àqueles outros. Muito bem, quando ele dizendo. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximar-se à loucura. Ele estava quase louco por o cérebro e a mente culpada e com a interferência da identidade infeliz, está quase chegando à loucura, se beirando isso, né? Por isso estava hospitalizado. Ele estava muito mal hospitalizado no hospital. Não estava em casa, estava no hospital. Um quadro dramático. O nervo à flor da pele. De alma contundida, disse ela, contundida, e corpo em desordem, em função da doença do corpo, da mente, também o corpo físico. Apelaste, portanto, enfim, lançou-se à prece, depois de 20 anos, apelou ao superconsciente e veio ajuda. Por isso estava lá Calderari André Luiz, já em resposta a essa prece que ele finalmente fez. Finalmente buscou ajuda sublime, né? Apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Estamos quem? Eu, Calderari André Luiz, aqui. Essa é a resposta à sua prece, meu filho. Por que não lançasse isso antes, depois de tanto sofrer? É isso que quer dizer. Ele quer dizer isso. Contudo, meu irmão, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar. Ninguém vai condenar ninguém. Não é isso, não. Já de si mesmo, muito castigado por sua mente culpada e tão infeliz. Não, mesmo que condenar ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração, a transformação, a reforma íntima, buscar o sublime, a renovação, a felicidade. Todos somos filhos de Deus e essa felicidade está aberta a todos. Vimos aqui ajudá-lo a despertar. É isso que ele está nos dizendo. Lembre-se que ela está falando para os dois. Ora, a mesma lição se aplica ao outro. É um coração cheio de ódio lá de lá. 20 anos odiando. 20. Por que não despertou ainda? Por que não lançou essa minha oração? Por que não buscou perdoar o seu ofensor? Tudo serve para os dois. Ela falando com ele, olhando para o outro. Falando com ele, olhando para o outro. Serve para os dois. Muito bem. Quem poderá condenar? Olha aí a mensagem como é profunda. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Traduzindo, quem já não cometeu o mal? Quem já não cometeu o mal? Quem chegou aqui incólume, puro? Não existe isso. Não há ninguém que não tenha passado pelas vicissitudes. É um processo de aprendizado. Deus nos criou simples e ignorantes, mas todos nós estamos na estrada. Um mais na frente, outro mais atrás. Ela quer dizer isso. Quem se sentirá suficientemente puro, disse ela, e santificado para tirar a primeira pedra? Lembra da primeira pedra, gente? Daquela pobre mulher que adulterou o marido, que pela lei hebraica, mosaica, podia ser apedrejada até a morte em praça pública, né? E Jesus, quando aquele grupo de criaturas perseguindo a mulher acerca de Jesus, e para tentar um fariseu, escuta, mestre, qual é o seu julgamento? E Jesus, conhecendo profundamente o coração deles, fez a seguinte indagação: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que começou saindo um por um, estando a pedra no chão e saindo, começando pelos mais velhos, os pecadores. No final ficou só Jesus e a mulher. Jesus, eu também não a condeno. Não a condeno, minha filha. Vai, não peques mais. Essa é a mensagem. Aí ela dizendo, e ele ouvindo e o verdugo também, mas quem de nós pode dizer que está puro, santificado? E quando atirar a primeira pedra, Jesus falava, não julgues para não ser julgado. Exatamente a mensagem é essa, né? E o verdugo vindo. Mesmo depois de haver atravessado a fronteira das cinzas do sepulcro, mesmo assim, ninguém vira anjo. Nós sabemos disso. Quem de nós terá passado incólume a vida inteira nas correntes do pântano? Quem de nós passou sem cometer algum mal? Quem? Isso ela dizendo, e os dois ouvindo, para dizer que ninguém está infenso a isso, todos nós somos praticamos o mal, todos nós estamos nessa jornada, né? Não, Pedro, o fundamento da obra divina é o amor incomensurável. Deus é amor, Deus é justiça, é Pai. Deus é Pai do ser iluminado e é Pai daqueles que estão mergulhados nas trevas dos abismos. É o mesmo Pai. E ama do mesmo jeito. Sempre estendendo a mão através de seus emissários de amor, como eu estou aqui agora.
a soerguer os que estão na lama. É essa a mensagem, né? Encontramos-nos aqui, disse ela, para querer-te bem, não é para condenar-te. Não, você está sendo condenado pela sua própria consciência, pelo seu verdugo, etc. Intentando alçar-te, esse é o objetivo, a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Não julgue, diz Jesus. Olha que mensagem profunda e bela, que volto a dizer, era direcionada para ele, mas também ao outro. Oraste, pediste socorro, enfim, depois de 20 anos, quer dizer isso? Oraste, chamaste-nos, por isso estamos aqui. Abriste a mente e a força regenerativa, enfim, o arrependimento, enfim, né? E somos seus irmãos. Muito de nós, disse ela, em outro tempo, olha a mensagem dela, olha, não é você só que é desditoso, não. Nós passamos pela mesma trajetória, meu filho, todos nós. Nós outros temos. Temos também o sombrio recôncavo dos vales do assassino, já tivemos também no passado, da justiça e da morte. Não foi só você que passou por isso, você não é só um infortunado, não. É um filho equivocado, mas já passamos na mesma situação. Entretanto, estacamos no caminho renegamos o crime, ou seja, estacamos, paramos lá, cometemos atos terríveis, mas paramos, mudamos. Ressaudamos, partiu-se, mas ressoldou de novo, com lágrimas de sofrimento, zelos partidos, partidos para sempre, ou seja, nós mudamos, nós buscamos o auxílio de Deus, nós paramos de cometer o crime, nós buscamos transformarmos, e aí sim, passamos todos nós pelo caminho regenerador de dor, de sofrimento, porque a gente tem o processo de levantar não é fácil, transformador não é fácil, temos que pagar nossas dívidas, renovarmos, sublimarmos. Era para ele, e ele também ouvindo do outro lado do outro. Muito bem. Lembra-te das tuas próprias necessidades, meu filho. Interrompe a marcha da aflição. Não. Rogue ao Pai ajuda. Renove-se. Perdoe-se. Perdoe os outros. Considere essa atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. Qual é o compromisso? De se melhorar, de se transformar, de fazer a reforma íntima, de praticar o bem. Porque, volto a dizer, o amor cobre a multidão de pecados, como diz Jesus. Passada longa pausa, Cipriano abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te, meu. Até então ele está genuflexo, lá, ajoelhado, posição de profundo respeito e comoção. Levanta-te e vem a mim. Sou a tua mãe espiritual. Olha, gente, isso soa muito forte. Depois de uma fala dessa, eu sou a sua mãe espiritual. Em nome de Deus, eu sou a mãe que Deus encaminhou para trabalhar, para trazer você de encontro ao meu coração. Eu sou essa mãe. Eu sou alguém, a portadora da mensagem de Deus, a renovação. Gente, ouvir isso de uma criatura iluminada do outro lado não é pouca coisa, hein? Imaginemos nós diante de uma situação como essa. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se, levantou-se. Qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou: sensibilizamos a quem? Especialmente a corderária André Luiz. Vamos ver isso mais na frente. Merecerei tamanha graça, mãe? Como não, filho meu, disse ela, sempre na posição maternal. O pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias, não. Deus é amor. Acercamos-nos de ti em nome dele, do Pai misericordioso e bom. Nós somos só mensageiros, portadores dele, né? Disse ela. Em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, aconchegou ao coração, se abraçou com ternura maternal. É o amor de que ela era portadora, né? O amor fraternal, né? Que era portadora. Transformador, renovador. Muito bem. Mas havia tanta meiguice de André Luiz naquele complexo inesperado, ou seja, o magnetismo dela impregnando o corpo e o espírito de Pedro, esse magnetismo, aqueles que tiveram a felicidade de abraçar um espírito nobre, esse magnetismo é inesquecível, contagia, perpassa o espírito e o corpo de cada um. Né? Tanta meiguice naquele inesperado. Em outras circunstâncias, que não de nós diríamos presenciar o encontro da carinhosa mãe com o filho ausente, após longa e consciente separação. Ou seja, aos olhos nós, parecia o encontro de uma mãe saudosa de um filho que tinha partido há tanto tempo, que ela estava reencontrando, conchegando ao coração com muito amor, com muita meiguice, com muita ternura, né? Que tocava profundamente.
O infortunado deixou prender a cabeça sobre os ombros dela, da benfeitora, demonstrando infinita confiança nela, e murmurou: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Gente, isso é maravilhoso. Mostra ele profundamente renovado já, diante do magnetismo daquela mulher, transformado. Né? Ninguém jamais falou assim comigo. E volta a dizer, o outro do outro lado, vendo essa cena toda, que ele achava que aquele socorro só era para o outro, não era para ele. Né? Mas a mensagem era profusa e profunda. Ele estava lá caladinho ouvindo. Via-se-lhe, dizendo a Luiz, o alívio profundo no semblante feliz. Cipriano animou-o, bondoso, e explicou. Não é aconselhável, não, gente. É imprescindível aquiete a mente afogueada. Ou seja, tire o seu complexo de culpa, deixe esse sentimento para lá, rogue a Deus luz, iluminação, perdão, paz, depositando nas mãos dele, do Senhor, as antigas angústias. Deixe na mão de Deus, se ele muda, ele transforma, e vai praticar o bem. Né? Entregue na mão de Deus essas suas angústias. Peça a ele renovação, peça a transformação. A essa altura, voltei a caldeirada de Sandra Luiz, meu olhar comovido, e notei que as lágrimas não eram só do meu olho, dos meus olhos, Sandra Luiz, profundamente emocionado, mas também caldeirado, as lágrimas desciam abundantemente em seu olhar. Porque a cena era muito comovente. Você imagina, pegou naquele sofrimento. Diante dessa cena comovente, comove qualquer um. Então, tanto André Luiz quanto Calderaro, quanto o doente, choravam os três, né? Diante daquela situação. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Quem? Calderaro. Praz a Deus, André. Possamos também aprender a amar. Atingir esse patamar que a irmã Cipriana está, em outras palavras, né? Disse ele. Adquirindo o poder de transformar os corações, de tocar a alma das pessoas. Não temos ainda esse patamar, disse ele. Né? A emissária, que parecia não se dar conta da nossa presença, o olhar dela era em cima dos dois, avançou para o verdugo, ou seja, a primeira tarefa estava cumprida, sensibilizou profundamente o doente, encarnado. Avançou para o verdugo, sustentando o Pedro nos braços, levando preso, abraçado, e foi de encontro ao verdugo, como se lhe fora um filho doente. Pedro, né? O perseguidor aguardou ereto, não teve a contemplação e o respeito que teve o outro, que se ajoelha, foi ereto, em pé, e altivo, revelando-se insensível às palavras que ouvimos dominando a emoção. Ou seja, as palavras que ela proferiu para o encarnado doente comoveram ele, André Luiz e Calderaro, todos choraram, mas o outro não. Veja que o coração era muito mais duro, mais inflexível, mais impermeável, né? Muito bem. A missionária, longe de intimidar-se com aquela atitude do verdugo, aproximou-se, tocando, quase falou comigo. Que fazes tu, Camilo? Escuta, o nosso irmão aqui já mostrou sua dor, seu sofrimento, renovou-se, foi pedir ajuda, fez a prece, estamos aqui em socorro, mas você, meu filho, está fazendo o quê? Fechado ao amor, fechado à comiseração, fechado, monolítico, fechado à acessibilidade. O que está fazendo você da vida? O algoz, demonstrando irrepreensível frieza, retorquiu cruel. O que pode fazer a vítima como eu? Disse ele à nossa irmã Cipriana. O que pode a vítima como eu, senão odiar sem piedade? Ou seja, ele não entendeu nada do que ela falou até então, né? Tem que odiar. Odiar? Tornou Cipriana, sem se alterar. Sabe a significação de tua atitude? Você sabe o que significa odiar, meu filho, Camilo? Você tem ideia do significado disso? Odiar você faz profundo mal aos outros, mas a si próprio. O sentimento infeliz envenena o coração de todos, se você não é incólume. As vítimas inacessíveis ao perdão, ao amor, à fraternidade, ao perdão, disse ela, e ao entendimento, só ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Ou seja, você não só deixou sofrer, você também é desditoso, sofredor, etc. Já que a gente dá o que recebe, em outras palavras, né? Quando se vale desse título, disse ela, de vítima, para pôr de manifesto as monstruosidades que eles vão ser. Ou seja, aproveite a oportunidade, em vez de buscar perdoar, renovar, se transformar, não. Transforma-se um monte, vão fazer coisas parecidas ou semelhantes ao que foi vítima. Em vez de, na verdade, procurar renovar-se, não, procura
mergulhar no charco, no sofrimento, disse ela. Quantos se aproveitam da hora da irreflexão? De um amigo ignorante ou infeliz, para encetar séculos de perseguição no inferno da ira. Ou seja, alguém que estava na posição daquele que cometeu mal a ele, a criatura aproveita para montar, fica lá fazendo mal de manhã, tarde e noite. Mostra que é diferente do outro? De jeito nenhum. Eu só mostro que é diferente dos outros quando ajo diferente dos outros. Se alguém me comete o mal, se eu vou lá e cometo o mal, eu sou igual a ele, ou talvez até pior. Eu não tenho a capacidade de entender, ser indulgente para algum defeito dos outros, né? Nem benevolente para com todos, como diz Jesus, né? A condição de vítima não te confere santidade, não. Porque eu fui vítima, agora sou santo e nada me atrai, nada vai me atingir, não. Valeste dela, da condição de vítima, para semear na própria senda, no próprio caminho, a ruína, a miséria, a treva e os destroços. Veja o mal que está fazendo esse moço e a sua família. É isso. Você foi atingido e continua fazendo mal da mesma forma, ou até pior? Disse ela isso. Sem dúvida, disse ela, Pedro feriu em momento de insânia. Foi um momento absolutamente errado, perdido, de ilusão, da mocidade tutelada, turbulenta lá atrás. No entanto, meu amigo, no entanto, pai de família também você fosse. Lembra que você foi pai? Escute, se você foi pai, não amava seus filhos? Não amava sua esposa? Não tinha o desejo de praticar o bem? Foi pai. Não sabia que tinha que amar os outros, de perdoar? Um homem refletido e prudente, que aparentava ser, quando encarnado, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo? Ou seja, você está sofrendo pela capacidade de perdoar o próximo e de se perdoar também. Olha aí, o mal que você faz no outro reverbera para você. Há 20 anos, 20 anos, meu amigo, 20 anos, estilas em torno de ti a peçonha da víbora, o veneno destilado na postura de famulento chacal, atacando. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, se tivesse perdoado, né? Tivesse sublimado, se renovado. E o melhor, até ajudado a esse ser sofredor, a preferência o punhal da vingança, ombreando-se com malfeitores endurecidos. Ao invés de buscar a luz, buscou as sombras. Escolha o seu caminho. Nós temos livre-arbítrio, faz nossas escolhas, e certamente responderemos por elas, disse a irmã querida Cipriana, né? Onde esbarrarás, meu filho, com essa conduta? Onde é que isso vai levar a você? Aonde? Com os teus sentimentos desprezíveis? O que é que você acha que vai colher com isso? Lembra que Jesus falava que nos colhemos o que plantamos? Se você só faz o mal, só pensa o mal 24 horas, coração cheio de veneno, há 20 anos só pensa 24 horas em fazer o mal a essa criatura, onde é que você acha que vai parar? No céu? Certamente que não. Em que muralha, disse ela, de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Você não colhe o que planta? Certamente. Você vai ter que, esse mal que fez, vai ter que ser cobrado, né? Você vai ser algemado nisso e vai sofrer muito. Eu tenho que destilar esse veneno, não tenho nem dúvida disso. Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas, olha aí, mostrando que ela estava sofrendo com aquele ambiente e esse sentimento era verdadeiro. E o sentimento verdadeiro sublimado dela, de piedade, certamente pelo seu magnetismo sagrado, estava atingindo o verdugo, não tenho nem dúvida disso. Camilo, que era o nome do verdugo, do infeliz, vacilava, sentia a energia, a emoção, a verdade do que ela falava, mas vacilava entre a inflexibilidade, a dureza e a capitulação. Enfim, ser tocado. Ela já tinha tocado o coração de Pedro. E o coração de Camilo estava ali, castigando a causa, tocando, estava ali, preparando o terreno para, enfim, tocá-lo, transmudá-lo, transformá-lo, ser colocado pelo amor. Estava vencendo, a luz estava vencendo as trevas, estava exatamente dissipando as trevas do coração de Camilo. Este tem uma palidez cobrindo o rosto do verdugo. E quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, ele, verdugo, a missionária, dirigiu-se ao meu orientador, Calderaro, pediu-lhe com humildade. Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los, os dois, tanto Pedro
como também o nosso irmão Camilo, sigamos até o lado de Pedro, até a casa do encarnado, onde Camilo atenderá nossos roubos. Ou seja, ela sentiu que ele estava quase capitulando, estava com o coração propenso à transformação. Meu companheiro não hesitou, Calderaro não hesitou. Voltando para mim, para André Luiz, temperou. A irmã, ela, Cipriana, levará a Pedro, transportará sem nenhum problema com os recursos dela. Mas o outro, Camilo, o algoz, terrivelmente escravizado aí no sentimento infeliz, inferiores, e as intenções criminosas, com o coração cheio de ódio, é pesado de carregar. Entenderam essa mensagem? O que é pesado de carregar? Quanto mais o espírito infeliz, desarmonioso, cheio de ódio e ressentimento, o porão dele está cheio de sentimento infeliz. Os espíritos, quanto mais infelizes, eles se arrastam, são pesados. Os espíritos, quanto mais elevados, são mais diáfanos, são muito mais leves. Por isso, conseguem volitar com muita facilidade. Espírito dessa natureza não consegue volitar, pelo peso dos seus perispíritos, né? Não consegue, né? Inclusive, nós dois, André Luiz e Calderaro, conduziam Camilo, enquanto ela levaria Pedro. Muito bem. Lembra que eles estão no hospital, onde está internado Pedro, doente, e os deslocar até a casa de Pedro, onde estava a família dele. Dando-nos nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, de Camilo, reparei que o paciente não reagia. Ou seja, ele ainda estava envolvido com o magnetismo da nossa irmã Cipriana. Ainda estava, né? Compreendendo talvez que a inanidade de qualquer rebeldia não valeria a pena de jeito nenhum nenhuma rebeldia. Deixou-se levar sem protesto, disse André Luiz. Colocamos-nos assim em jornada rápida, ou seja, conseguimos voltar rápido, já que ele, Camilo, estava sendo levado para o André Luiz pegando no braço direito e Calderaro no esquerdo, e rapidinho chegar na casa. Em breve minutos, penetramos na confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricoteava. Era a esposa de Pedro, junto a dois filhos pequenos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Lembra que lá atrás fora dito por Calderaro que ele, Pedro, na sua angústia de tentar fugir à dor, buscou o casamento e teria desposado uma mulher sublime, sensível, amorosa, que inclusive tinha grandes créditos espirituais que tinha ajudado profundamente ele. E eles tinham tido 5 filhinhos maravilhosos também, que ele dedicava todo amor aos filhos e à esposa magnífica. Tudo isso mostrava que, de alguma sorte, Pedro não era o mesmo homem que assassinou lá atrás Camilo, né? Está claro isso, né? Muito bem. A conversa era doce. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o Maneco, mamãe? Ah, ele voltou ao serviço, meu filho. E Celta? Ah, ele está no colégio. E Marquinhos, mamãe? Também está no colégio. Ah, mamãe, eu queria todo mundo aqui em casa. Queria demais. Por quê, meu filho? Indagou a genitora, sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos pelo papai. Olha que maravilha. Certamente essa frase ele não disse por si, mas ser um menino doce. Certamente ele foi intuído pela espiritualidade amiga que estava lá. Por quem? Por Cipriano, por André Luiz Calderaro, para mostrar, criar um ambiente propício à capitulação de Camilo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, certo? A senhora reparou ontem à noite, mamãe, disse o pequenininho, como o papai estava aflito, eles foram visitar um hospital, e notou o papai aflito. Por que pai aflito? Doente, um processo obsessivo grave, estava abatido, nervoso, quase louco, né? A jovem matrona traduziu certa angústia nos olhos, mas obtemperou. Confiemos em Deus, meu filho, confiemos em Deus. Olha a fé, como é importante. A fé, como é muito importante. O poder do amor, né? Meu filhinho, o médico recomendou-nos tranquilidade. Estou convencida de que a providência e que Deus nos ouvirá. Porque nós fazemos prece a Ele, rogamos a Deus. Olha a importância da prece. Olha a importância de alçar o superconsciente, de alçar ao terceiro andar, buscar a ajuda do sublime, né? Lançou um inteligente olhar na criança e disse, meu filho, lá, Guilherme, brincar, vai se distrair um pouco. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço em um livro, da primeira letra, cismado, como se indiretamente percebesse a nossa presença. Veja, a criança é muito mais aberta às vias da questão da humanidade. A criança percebeu a presença dos benfeitores de luz, por isso, aquela expressão dita, rogamos, eu queria rezar para o papai,
aquele, muito possivelmente, se ele entendia a presença, certamente fora intuído para dizer essa frase com o propósito de preparar toda a ambientação para a capitulação de Camilo, né? Enquanto a senhora de súbito abandonou o tricô, foi a chorar no quarto, diante daquela constatação do filho, que queria muito que todos estivessem presentes para rezar pelo pai, porque notou que o papai estava muito angustiado no hospital, né? Maravilhoso, né? Acompanhava Zé Luiz a cena, comovidos, quando Cipriano se dirigiu a Camilo. Depois dessa história, dessa fase preparatória, da casa harmoniosa, do menino mais novo ter perguntado pelos outros irmãos, que queria que todos estivessem ali presentes, para rezar pelo papai, sentiu que estava muito angustiado, e a cena da mãe emocionada chorando. Pois criou toda uma ambientação para a capitulação de Camilo, não tem nem dúvida. Para mostrar claramente que Pedro era um bom pai, Pedro era um bom marido, certo? Não era aquela criatura tão horrenda, tão insensível, que o assassinou lá atrás. Ele progrediu, avançou. Essa é a mensagem. Continuemos, disse ela a Camilo. Efetivamente, nosso amigo subtraiu ele a vida física, é verdade, Camilo, todo o tempo. Contraindo-se uma dolorosa dívida, é verdade. Entretanto, a voz desse pequeno menino que pedia a presença dos irmãos, dizendo à mãe para rezar pelo pai, devotada à prece, à oração, não sensibiliza seu espírito endurecido? Ou seja, as palavras, você não foi pai? Se acontecesse isso com você, do seu filho, você não se sensibilizaria? Você não foi pai, não foi marido? Como é que você pode se sentir indene, insensível a um apelo tão amoroso de uma criança tão pequena? Querendo a união da família para rezar pelo pai que está desconsolado no hospital, e você é responsável pela dor dele que está passando lá, fora a culpa dele, claro. É você, a sua atitude tem trazido tanto mal. Essa é a mensagem. Este é o lar de Pedro. Do Pedro criminoso, instituiu para criar o Pedro renovado. Pedro que renovou-se. É um excelente marido, é um excelente pai. Homem trabalhador, honesto, trabalha pelo bem. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-lhe perante a lei, para transformar-se, disse ela. Né? Aqui é a demonstração. Construiu um lar. Compreendendo a responsabilidade terrível, ele, Pedro, assumiu com o golpe que te aplicou, sem reflexão, meteu os ombros pelas mãos. Uma atividade desordenada, incessante, derruindo os centros físicos. Ele com o sentimento de culpa, que tem imenso, né? E o remorso adoeceu, mas a sua atitude de vingador, o tempo todo, 24 horas fazendo-lhe o mal, perturbou completamente a saúde dele. Antes de 50 anos, disse ela, o corpo terrestre revela-se sinais de decrepitude, ou seja, uma degeneração imensa para alguém na idade dele, em função da obsessão ou da culpa sua, né? Da sua obsessão grave, do seu mal e também da completa culpa. Se cometeu falta grave, é verdade, ter feito o possível para reerguer-se, praticando bem, trabalhando, criando uma família, numa vida nobre e útil, né? Não vemos quando perpetuou o crime, não. Amparou a devotada mulher, nobre, no casamento, deu 5 filhinhos maravilhosos, esforçando para norteá-los pelo campo do bem, assumindo os doces e meigos, trabalhadores, amorosos, através do trabalho honesto e do estudo santificante. Sem dúvida, Pedro cresceu. Pedro cresceu. Você fez o quê? Aos conceitos dos amigos, galgou posição de destaque material, todavia, sabe agora, da experiência própria, que o dinheiro não soluciona os problemas fundamentais do destino. Pedro sabe disso. E que o elevado conceito diante que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Só do material, disse ela. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado e aflito, Pedro, né? Apesar disso, tem seu crédito. Tem o seu crédito, tem a seu crédito o serviço realizado as boas intenções, pela família, esposa, filhos, trabalhando bem, o reconhecimento de uma companheira, uma esposa, ser um excelente marido, que nobilita, e as preces dos 5 filhos e da esposa, agradecidos ao trabalho de pai e esposo. Mas quanto a você, meu filho, fizesse o quê? Olha que pergunta. Olha, depois de mostrar todo o quadro que Pedro criou, e toda a rede de amor criada por Pedro, a assistência à família digna e decente. E você, Camilo, tem feito o quê nesses últimos 20 anos? E aí aquela máxima de André Luiz lá atrás, que o algoz é sempre
o mais sofredor. Nós devemos ter piedade imensa do obsessor, porque sempre ele é o mais sofredor. Enquanto Pedro tinha ainda a família, a esposa, o trabalho, os filhos, que o dava conforto, o amor e tal, o outro pensava 24 horas só em fazer o mal, se vingar, se vingar, como se não tivesse filho, não tivesse esposa, não tivesse pai, não tivesse mãe, não tivesse alguém que lhe amava. Não, estava focado 24 horas em fazer o mal. Qual é o mais sofredor? Qual é o mais ignorante? Certamente Camilo. Né? Disse ela, faz precisamente 20 anos, Camilo, que não abrigas outro propósito senão o de extermínio de Pedro. Só quer matá-lo. O que ele fez com você? 20 anos pensando em fazer o mal 24 horas. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de seus instintos destruidores. Só. Não pensa em amor, não passa na família, não pensa em amigo, não. Só pensa 24 horas em fazer o mal. Em vingança, em extermínio. Seu sofrimento agora. Você, Camilo, nasce da volúpia da vingança. Você está exatamente colhendo o fruto de suas ações. Vale a pena ser vítima, meu filho, receber a palma santificante da dor, porque a dor é um prêmio, aqueles que sabem vivenciar a dor para polir seus espíritos, para descer tanta escala da vida, ou seja, você poder estar fazendo desse sofrimento a renovação, a transformação, a sua sublimação, a sua reforma íntima, renovar-se. Você está usando para fazer o mal, contra outras dívidas. A benfeitora foi abreviada. Pausa e fitou. Disse ela, Camilo, contudo, Camilo, nossa palavra, como foi a Pedro, enérgica, não se faz ouvir nesse santuário a lei de juízo recolhido. Ninguém vai condenar você, não. Não é o mesmo. Meu convívio a Pedro também é você. Ninguém tem como condenar você. Não. É acima de tudo nosso irmão, credor do nosso afeto. Você é filho de Deus, meu filho também. Né? De nossa estima leal. Como te visitar, nosso objetivo é ajudar-te a abrir seus olhos, acolher-te, despertar para a vida maior, para o bem, para o amor, para a fraternidade, para a caridade, pela benevolência do Jesus e perdão. Talvez recuses nossa aliança. Pode até ser, disse ela, mas confiamos na tua regeneração. Mais cedo ou mais tarde você vai entender que o único caminho que tem é o amor, o perdão. Vai entender isso. Tanto nós, disse ela. Aí eu achei interessante. Aí ela, na verdade, deu checkmate aí. Ela tocou profundamente o coração dele, contando a ele que, na verdade, a dor dele é muito menor do que a que ela passou. Olha que interessante. Quem não acha só que o nosso sofrimento é maior do que o dos outros? Não é assim? A gente se acha, nós nos vitimamos tanto. Ah, eu sou um coitadinho, eu isso e aquilo. Aí, então, ela contou a dela. E ele viu que a dor dele não era nada diante da dela. Disse ela assim, também nós, Camilo, em épocas passadas, remotas, demoramos no desfiladeiro fatal. Olha o efeito dessas palavras no coração dele. Mostrar que a dor dela foi muito maior do que a dele. É a que te conduziste. Passamos longo tempo, disse ela, na atitude de serpente, uma espécie de serpente, né? Concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar o ferir. Eu também já fui você ontem. Ninguém chega a uma posição dessa sem ter passado por todas as escalas da vida. Deus nos criou simples e ignorantes, né? Se cada um de nós, que Jesus fala, não julga, não ser julgado, porque a gente já fez essas coisas todas. Alguém tem dúvida disso? Se nós fazemos, que bom, nós já fizemos. Ela está contando. Eu acho maravilhosa essa estratégia da didática de André Luiz, e sempre contar que os benfeitores já foram alguém reprobus. Ele contou a própria história dele. Ela está contando a dela também. Já fui igual a você, meu filho. Estou aqui iluminada. É possível. Eu sou a prova de que nós podemos ser felizes. Sou a prova material, disse ela. No entanto, o Senhor, todo misericordioso Deus, nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que o amor tem suficiente poder para salvar, levar e redimir. Olha, disse ela, Deus me deu a oportunidade, e pela dor eu me renovei, eu me curei, eu me transformei. Estou aqui, em nome do Pai, como mensageira dele, para também fazer o mesmo por você. Eu sou grato à assistência que Deus mandou para mim, e eu estou aqui para fazer a mesma coisa por você. Nós podemos mudar. Eu mudei, você também pode. Somos seus filhos de Deus. E o amor é um caminho, meu irmão. A vingança não leva ninguém a nada, a não ser a dor e o sofrimento.
O caminho é o amor. Eu estou aqui em nome disso, em nome dele. Disse ele. Somos todos irmãos, Camilos. Todos irmãos, disse ela. Somos todos filhos de Deus, suscetíveis às mesmas quedas, filhos do mesmo pai. Ou seja, todos nós passamos pela mesma forja, pela mesma transformação, todos nós, todos. Ninguém está idêneo a isso. Não te falamos, pois, como um anjo, não, estamos diante disso, segundo ela, mas como seres humanos regenerados, que já passou por isso, chegamos a um patamar de iluminação, que compreendemos que o caminho é o amor e não o ódio, não o sentimento feliz. Passamos dessa etapa, e quer dizer que você também pode, essa é a mensagem, né? Em peregrinação aos 5 maiores, ou seja, cada vez que mais praticamos o bem, vamos atingindo as culminâncias, vamos galgando, conquistando mais espaço, vamos nos elevando, disse ele. Você também pode. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que ela, Cipriana, fazia a Camilo. Era tanto amor, o magnetismo dela atingindo ele o tempo todo o coração, que o perseguidor, dando esse frio implacável, prorrompeu-se em pranto. Enfim foi tocado. Enfim foi tocado. Enfim foi tocado. Vendo que ele nada fez a não ser odiar nos últimos 20 anos e mostrando ela mesma que já fora também alguém como ele. E vendo o exemplo de Pedro, conseguiu avançar. E aí, o que é que você fez? Aí sim, aí caiu a ficha, como se diz no popular, né? Muito bem. Malgrado tal modificação, alçou ele, Camilo, o indicador para Pedro, exclamou: quero ser bom. E todavia sofro. Sofro porque ainda está no meu coração um sentimento de vingança, mas eu quero ser bom. Sou filho de Deus também. Frangindo atrozes padecimentos, sofro muito, disse ele. Aí ele fez um questionamento. Mas escuta, se Deus é compassivo e bom, amoroso, por que me deixou no desamparo? Ele achava que estava desamparado. Não é assim? Nós vemos muitas criaturas que acham que a culpa é de Deus e não é dele. O cara pratica o mal, e está recebendo, está colhendo o que plantou, e é culpa de Deus. Está desamparado. E então ela foi contar a história dela. Lembra que ela foi, o Tório tinha sido alguém participando dela, aí foi contar: ah, meu filho, a sua dor não é nada, disse ela. Aqueles soluços a explorarem a alma torturada dele, que começou um processo de renovação, feriu o fundamento do coração de Luiz, como muito emocionado com o choro dele. Como não chorar, disse ele próprio chorar, também ali, ante a cena simbólica. Camila e Pedro, aquelas duas almas entrelaçadas pelo crime e resgate, os dois, né? Crime e resgate, passaram naquela situação. O criminoso está resgatando a dor e tal. Não representavam todos nós passamos por isso, afinal de contas. Quem não passou por isso? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, dizia Jesus, né? Quem não passou por nós? Os seres humanos falíveis, todos nós somos. Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina? Não era ela a emissária, a irmã mais velha, mais sábia, que vinha em socorro, a emissária dos céus e ajuda aos filhos de Deus? É Deus assistindo pelo homem, não é? Muito bem. Ele estava reflexionando sobre isso. Sempre que ele nada assinar o perdão e corrigir através do amor? Essa era a cena, disse ele. Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou. Como é que ele disse? Que tinha sido desamparado por Deus, não foi o que ele falou? Então ela disse: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Quem de nós dá para aquilatar as consequências de nossos atos? Quem de nós poderá aquilatar isso? Disse ela. Indagas a razão de que, porque é permitido o Senhor atravessarmos tantas duras provas, tão duras provas. Não será o mesmo que interrogar o oleiro, ou seja, aquele que está trabalhando na argila, o oleiro que trabalha, que faz argila, que manipula a argila. O oleiro, pelos motivos que o contempla, o compele a cozer o delicado vaso que terminou de preparar em calor ardente? Ou inquirir do artista o propósito de levar que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima estatuária? O que ela quer dizer com isso, gente? Não tenho como transformar a matéria-prima numa obra, num vaso bonito, se não passar por todo o sofrimento, né? Passar pelo calor do fogo, passar por todo o processo de forja. O ser humano não é diferente. Para atingir um dia a luz, é preciso passar pela forja, da dor, do sofrimento, né? E também é o artista, o artesão, que pega a pedra bruta e vai polir, passar, né? com ferramenta, martelar a pedra até transformar-se polida, enfim, na obra-prima, né? É um processo. A alma humana não é diferente, meu amigo.
Não. Do mesmo jeito, Deus utiliza de nós também. Esse processo de polimento passa pelo sofrimento. Para a gente entender o bem, a gente precisa passar por esse sofrimento. Não é? Há dois sinos gemendo, diz o livro popular? É fato. É fato. Não é? É fato. Não é? Não tem como. Não tem como aprender a levantar sem cair, em outras palavras, né? Muito bem, disse ela. Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. É pela dor que a gente aprende a entender. Quando a gente não cuida da saúde, vem a dor, o retificador para dar valor. Quando a gente não valoriza os nossos entes amados, vem quando a gente perde um pai e uma mãe para valorizar. Era feliz, não sabia. Em outras palavras, né? Então, o sacrifício liberta. O martírio, disse ela, é problema de origem divina. Ou seja, o martírio é esse polimento. Para ele valorar, para a gente aprender a dar valor às coisas sublimes do bem, né? Tentando solvê-lo, esse sacrifício. Pode o espírito elevar-se, solver o sacrifício, tirar proveito para o bem. Você podia ter passado por essa situação e perdoar o outro, por exemplo, a Pedro, mas não, procura fazer o mal. Pode elevar-se aos pincos da resplandecência ou precipitar-se num abismo tenebroso, que é o que ele estava fazendo. Foi ele vítima, podia, na verdade, ter gastado dor para se sublimar, para perdoar, não. Praticamente o mal estava descendo o abismo. Os vales fundos, está se comprometendo cada vez mais, isso que ela quer dizer. Porque muitos retiram do sofrimento, meu amigo Camilo, do sofrimento o óleo da paciência. Não é assim, gente? Então, aprende a dor de se gemer, olha a paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Olha que ensino lindo, né? Muitos encontram na dor o caminho para a renovação, para a transformação, o óleo da paciência, para acender a luz para vencer as trevas que estão em nossos corações, de revolta, de dor e tal, né? Disse ela. Ao passo que outros encaram o sofrimento. Dele está as pedras e os recursos da revolta, que era o caso dele. A revolta, do ódio, da vingança, com que se desempenham nas sombras dos precipícios. Ela está mostrando de outro lado da coisa. O caminho que nós devemos seguir, as escolhas, nós acabamos com as consequências, né? Muito bem. Notando que o desventurado chorava, amargamente Cipriano continuou depois em breve silêncio. Chora, meu filho, desabafa, o pranto de compulsão, o pranto de arrependimento tem miraculoso poder sobre a alma ferida. O pranto de arrependimento. Esse purifica, renova, banha nosso espírito. De revolta não, ao contrário, né? Calou-se a missionária por minutos. Seus olhos muito lúcidos, agora começaram a vaguear distante. Ela então deu checkmate aí. Ela foi contar a história dela, que tocou mais profundamente, né? Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, depois de chorar, etc., conservando os contendores. Quem? Pedro num braço e Camilo no outro. Imagina, um dos dois. Imagina que gesto bonito. Chegando ao peito, ao coração. Como fosse uma mãe comum, a mãe dos dois. Vem cá, meus filhos. Veja só que maravilha. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz e Pedro a Camilo. Comentas o mal que te feriu. Invocas a providência com expressões desrespeitosas a Deus, dizendo que Deus te abandonou. Deixa eu contar aqui a minha história, para você ver que a sua dor não parece nada com a minha. Em outras palavras. Oh, meu filho, cala o dom de falar quando não pode servir ao bem. Vivi igualmente na terra, disse ela, e não padeci quanto devia na época, considerando o tesouro de iluminação espiritual que recebi dos céus. Pela dor. Lembre-se que toda a história dos seres iluminados, digo eu agora, passaram pela dor. Alguém acha que a vida de Chico foi fácil? Tem um glaucoma terrível, trabalhando sografando, sangrava o olho, ou tinha problema gravíssimo de angina no peito, diz que é a dor mais terrível que tem, ele sofria isso, né? Divaldo também passou por situação terrível, né? Com câncer de garganta, depois um problema sério de coração que quase o matou. Ninguém está incólume, faz parte do processo de renovação. Por isso que ela está contando a história dela. Olha só a história dela como é dramática, né? Ah, Camila, eu perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo e meus filhos. Imagina aí, você apenas ou assassinado, tudo bem, mas eu perdi meus sonhos, perdi minha casa, perdi minha esposa e meus filhos. Imagina que dor. O Senhor me deu, mas também me retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados, imagina, numa guerra civil, em nome da princípio da lei, da guerra. Minhas 2 filhas
Tinha 2 casais, 2 filhos. Havia 2 filhas que foram seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permaneceram na esfera sombria, amarguradas em perigosas ilusões do prazer e tal. Eu não falo que está desencarnado ou não, se for desencarnado, certamente nas regiões sombrias. Imagina uma mulher sublimada como ela, o sofrimento de ter uma família nessa situação. Ela queria mostrar com isso que a dor dele não era nada diante da dor dela. O esposo, disse ela, perdeu 2, 4 filhos. E o esposo era o único amigo que me restava. E meus filhos todos tinham ido, né? Entretanto, quando a lepra, olha só, acometeu minha carne, abandonou-me, também empolgado com o visível horror. Desprezaram-nos todos. Os filhos morreram, outros abandonaram, e o marido, quando foi com leprosa, uma doença terrível, abandonou também. Imagine. Desprezaram todas as afeições, todas, fugiram os pavores do mundo. Veja que provação superlativa essa mulher santificada passou. Né? Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo, que se corrompiam, e eu acho que ninguém aqui talvez tenha visto um quadro de lepra, mas é terrível. Eu visitei o leprosário há muito tempo, vi como são terríveis. Um sem olho, outro sem orelha, outro sem nariz, outro sem um braço. É terrível, né? Uma doença dramática, né? Quando o corpo começou o corpo desatar, quando me achava relegada ao extremo desamparo de todos os familiares, quando me eram caros, robusteciam-me dentro de mim o canto da esperança. Uma fé imensa brotou dentro dela. Até que nada estava perdida. Estou contando aqui para mostrar a você que a sua dor não é nem nada diante da minha, disse ela. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante, minha fé. Considerava ele um dia, consideram Deus um dia todas as graças da saúde, da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Nós somos meros usufrutuários, gente, do corpo, da inteligência, dos bens materiais. Tem que prestar conta depois de tudo. Privou-me, disse ela, dos entes queridos. Desfez-me daquele orgânico com a doença grave, com a lepra, né? Enviou-me a fome, já que o marido abandonou, e a dor. Imagina, o abandono total, a fome e a dor numa doença dramática como essa. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Ou seja, ela saiu do calvário da dor, como Jesus também foi, da situação dele lá, mais iluminado do que nunca, né? Com Maria de Madalena, também de toda a situação, foi lá ficar junto com os leprosos, contraiu a lepra lá também, né? E morreu santificada, recebida por Jesus, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga completa, minha fé levou-me, disse ela. Quem necessitava eu, miserável mulher, senão padecer, para santificar a esperança? Ou seja, a dor ensina a gemer. Porque presenciarei ainda, disse ela, precisaria ainda para lograr o acesso às fontes superiores e passar por algumas provações. É o processo da dor. Quem somos nós, disse ela, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestada a misericórdia infinita? Mas em vão, ou seja, Deus nos assiste o tempo todo, a gente é que não vê. A gente tem sempre a mania de colocar a culpa da nossa infelicidade aos outros. A Deus, a esposa, o marido, o filho, o vizinho, o colega de trabalho. É isso que ela quer dizer. Foi então que Camilo ajoelhou-se. Disse ele, a minha dor não é nada diante da sua. Aí caiu a ficha, definitivamente. Caiu a ficha, né? Ajoelhou-se diante dela, disse ela. Ajoelhou-se. Do tórax de Cipriana partia raidoso feixe de luz que lhe atravessara o coração, qual se fosse um venado, uma lança de luar cristalino, de luz sublime. O infeliz genuflexo, de joelhos agora, beijava-lhe a destra, a mão direita. Num transporte comovente de gratidão, rociando-o e orvalhando-a de lágrimas. Molhou a mão dela de orvalho do choro, do pranto dele, de emoção profunda. Disse ele, sim, disse ele, chorando, não me falareis dessa maneira, não me falarias dessa maneira se não me amasse. Ninguém abre o coração desse jeito se não amasse. Ele tocou o coração dele, enfim. É a portadora do amor sublime, né, fundamental, fraternal, foi tocar o coração dele, mostrar que a dor dela tem sido muito maior, né?
Não são as palavras, disse ele, que me comovem, senão o vosso sentimento, que é puro e verdadeiro, que me transmuda, que renova, disse ele. E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe dos céus, disse Camilo, libertai-me de minhas próprias paixões. Libertai-me, ajude-me, corte o caminho, mãe dos céus. Olha que maravilha, coisa linda, né? Desfechai-me as algemas que me prendem, que eu mesmo forjei essas algemas. Lembra que esse amor universal, gente, transforma, tem essa capacidade, como diz Calderaro, de transformar os elos de ódio em aliança de amor, exatamente isso que a irmã Cipriana fez ali. Transformou esses elos de ódio que eles nutriam em aliança de amor. Né? Quero fugir de minhas sinistras recordações, disse ele. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora. Quero fazer o bem, quero trabalhar. Cipriano confiou-me o doente. Quem? Pedro, que estava lá, e era no hospital, estava na casa, que estava na casa de Pedro. Confiou a quem? André Luiz e a Cipriano, o doente, né? Cujo veículo denso descansava no hospital, o corpo dele estava lá, ele estava em desdobramento, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou quem? O ex-perseguidor, né? Murmurando: abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor de Deus. O chamado, ouviste o chamado, foi tocado em seu coração. Bendito sejas, disse ela. Camilo, que o Pai te abençoe para sempre. Ela toda iluminada, dizendo, imagina, eu fico imaginando a cena, deve ser maravilhoso, né? Vamos, meu filho, a providência oferece trabalho regenerador. Deus é Pai de todos, a todos abre as portas, a todos nós, disse ela. Abraçou a figura repulsiva do ex-verdugo, aquele espírito infeliz, mal encarado, com aspectos animalescos, etc. Aconchegou ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço o concurso fraterno de vocês. Nosso amigo seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. Está sob a minha tutela, sob minha guarda, e em nome de Deus encaminharei ao campo do bem, como eu desejo dele agora. E antes de despedir-se, notificou a Calderaro. Irmão Calderaro, aguardo-te a colaboração hoje e à noite em favor de Cândida, que será o objeto do próximo capítulo, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo, o senhor vai desencarnar. Precisamos salvar-lhe a loucura total à filhinha dela. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado, como se fora precioso fardo, enquanto nova luz me clareava o espírito. De André Luiz, entendendo que, efetivamente, o amor é o instrumento transformador do coração das pessoas, volto a dizer, que transforma o zelo de ódio em aliança de amor. Muito bem. O assento como Caldeira tocou o ombro de André Luiz e disse: olha, meu filho, o coração de quem ama está cheio de poder renovador, como agora aconteceu. Certa feita, disse Jesus, que existe demônio somente suscetível de regeneração. Ou seja, ninguém está abandonado. Todos podem transformar-se, né? Pelo jejum e pela prece. Todos. Todos podem vencer a ignorância e se redimir, todos são filhos de Deus. Isso quer dizer isso. Às vezes, André disse ele, como neste caso, o conhecimento não baixa. Assim. Eu, disse Caldeirão, não tenho condição de tocá-lo. Eu só tenho condição de atacar as consequências, mas não a causa. Aquecer o homem animado, ou seja, portador da força divina, que flui do jejum e da renúncia, da luz e da oração. É um grande processo de renovação, de qual passou nossa irmã Supriana para atingir esse patamar, que nasce do amor universal. Nós somos portadores, temos um feixe desse quanto de amor universal em nossos corações. Aí a gente transforma e temos capacidade de transformar os outros também. Né? Dispõe a reconduzir o enfermo até a casa de saúde, o espírito de Pedro, até o hospital. Quando a dona, estava na casa de Pedro, quando a dona da casa saiu, entrar de sair, disse o menino: prepare-se, filhinhos, visitaremos seu pai hoje, daqui a pouco, vamos visitá-lo. Transportando, aí então levaram o Pedro para o hospital, aos cuidados possíveis, chegar lá, colocaram o espírito de Pedro no corpo e tal. Em breve despertava Pedro a sorrir, melhorando, quase feliz, porque tinha se livrado do jugo infeliz do verdugo. Né? Chamou a enfermeira, Pedro acordou, demonstrando um novo brilho no olhar, livre das injunções da entidade perseguidora. Não sentia mais dor persistente no peito, talvez em função desse processo, o ataque contínuo do verdugo. Algo refletia ele, expungia-me os negrosos da cabeça, as sombras, como fosse uma chuva benéfica que caiu do céu de chumbo,
De repente, uma chuva que tira as nuvens pesadas do céu, também está sentindo assim, clareado, desarmonizado, sai daquele ar nevoado de sofrimento. Decorrido uma hora, a esposa chegou com os filhinhos do hospital e tal, entrando, partilhando o bem-estar. De pronto, notou logo. Contou-lhe Pedro, chorando de alegria, de júbilo, que tiveram um sonho iluminativo. Assegurava ele ter sido visitado por Maria, Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. Ora, ele sonhou e relembrou de algumas questões desse acontecimento extraordinário, que ele atribui ainda a Maria. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. Ou seja, enfim, disse ela, nossas preces foram atendidas. As nossas, dos nossos filhos, todos, graças a Deus, o que pedimos foi atendido. A assistência chegou, é isso que ela quis dizer. E Guilherme, o pequenino, que recebeu a intuição lá na casa das espiritualidades, dizer que queria todos os irmãos juntos rezar pelo pai que estava aflito, cheio de fé viva, tomou a mão direita do pai, beijando-o com filial afeição e agradecendo a Deus. Graças a Deus, papai melhorou. Olha que coisa mais linda, né? Sensibilizado, André Luiz acompanha a cena íntima daquela família, reencontrava a paz. E recordando Cipriano, aquela mulher nobre, com sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher santificada pelo sacrifício, que é o caso dela, e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Volto a dizer, Deus assistindo o homem pelo homem. Quem for a irmã Cipriana, se não essa enviada de Deus para assistir aqueles irmãos sofredores. Meus irmãos queridos, o tema é maravilhoso, o capítulo é extraordinário. Queria saber se ficou alguma dúvida, né? Alguma dúvida, se tiver, terei um prazer muito grande em responder, caso exista. Se não, queria agradecer demais a companhia amorosa de vocês, companheiros sempre das quartas-feiras. Desejar uma semana de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Fique com Deus, saúde e paz.